Oi, pessoal, tudo bem? Muito bom dia para vocês. Ótima sexta-feira. Vou esperar que o público vá entrando aí para a gente discutir sobre essa alteração que está sendo feita pelo Congresso Nacional na Lei da Ficha Limpa. É muito interessante a gente tratar desse assunto justamente na semana em que ficou marcado o início do julgamento sobre a tentativa de golpe no país. Enquanto todo mundo, convenhamos, né? Eu, vocês, estava prestando atenção mesmo no que estava acontecendo ali no STF, uma mudança avançava no Congresso Nacional, que é aquela que diz respeito à lei da ficha limpa, para diminuir o tempo de inelegibilidade. Em tempos de discussão tão polarizada nas urnas, de disputa entre grupos políticos cada vez mais acirrada, falar que pessoas que cometeram crimes, que foram taxados como fichas sujas, vão ficar menos tempo inelegível, vira um assunto da maior importância. Quero agradecer, então, hoje a entrevista com o ex-juiz Marlon Reis, ele que é advogado e um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa. Vou chamá-lo aqui para essa discussão, para que a gente compreenda o alcance dessas alterações e o que pode ainda ser feito. Bora esperar então aqui. Marlon Reis, devidamente convidado. Daqui a pouco ele entra nessa live. Oi, tudo bem com o senhor? Muito bom dia. Bom dia, Basília. Bom dia para todo mundo que está assistindo a gente aqui. Eu quero agradecer, inclusive, vendo que entre os espectadores há integrantes do movimento de combate à corrupção eleitoral, o Mililo Diniz, já vi aqui que ele entrou agora há pouco na nossa live Abraço, para poder Murilo. acompanhar essa discussão. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no meu canal. Eu queria que o senhor desse as informações mais novas que tem a respeito desse assunto. Enquanto todo mundo estava prestando atenção no STF, o Congresso, mais precisamente o Senado, fazia essa alteração na lei da ficha limpa. Há muito tempo isso está sendo discutido no Congresso, né? Só que está acontecendo. Um ano antes das eleições e, paralelamente a esse julgamento, de onde sairão várias pessoas condenadas e, claro, com um impeditivo eleitoral. Então, o que o senhor acha desse assunto voltar com tanta força nesta semana e quais são as últimas informações? Bom dia. Bom, simplesmente o Congresso realmente. Bom dia, né? Novamente, o que acontece é que o Congresso ele está num momento extremamente sensível, mas o Brasil está num momento mais sensível. E o Congresso não está captando as mensagens da sociedade e está fazendo uma série de, entre aspas, maluquices, como essa, por exemplo, de ofender a lei da ficha limpa. Um projeto com essa magnitude, com essa natureza, com essa origem, ele não poderia ser discutido como foi. Aliás, ele não poderia deixar de passar por uma discussão, como aconteceu. Porque não se pode falar que foi um debate, uma aprovação num prazo recorde na Câmara, uma discussão extremamente superficial no Senado, e para servir de desfecho terrível para tudo, uma votação num dia em que o país inteiro estava atento ao início da votação, ao início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, realmente é trágico o que está acontecendo. Não deu tempo para os nossos olhos, enquanto analistas de política, jornalistas de política e até os senhores que são também agentes dessa discussão, prestar atenção, né? Os nossos olhos não foram capazes de prestar atenção em tantos pontos importantes de discussão e de mudança, né? De novidade aqui em Brasília, porque, como o senhor muito bem destacou, o mais importante naquele dia, e nesta semana, ainda não acabou, é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. A gente está falando de peças muito importantes nesse tabuleiro político para a eleição à presidência da República no ano que vem.
E, paralelamente a isso, ali o Congresso discutindo a alteração numa lei que define todo o jogo, né? Bora dizer assim, para todos os cargos eletivos. O que que pode acontecer, então, a partir de agora? O Senado deu a chancela pela aprovação desse texto, que não caiu no gosto dos senhores, porque diminui, né, o tempo de inelegibilidade. Então, se a gente estava falando de. Eles dizem que algumas pessoas estavam ficando até 20 anos inelegíveis e que isso não acontecerá mais. O que que ainda pode ser feito para mexer nesse texto se o Congresso está dando o aval? Então, esse texto, ele é violentamente pernicioso. Sim, existiam hipóteses em que pessoas ficavam mais de 20 anos inelegíveis, e com toda razão. Por quê? Nós estamos falando de crimes de uma atrocidade incrível, que leva essas pessoas a cumprirem uma pena enorme, digamos lá de 12, 14, 15, 16, 20 anos de prisão, e aí depois vinham os 8 anos de inelegibilidade. É por isso que ficavam mais de 20 anos. Eles esquecem de falar que para chegar a mais de 20 anos, a pessoa tem que ter praticado uma atrocidade, como tal reconhecida pelo Poder Judiciário, inclusive crimes hediondos. Agora, o que eles fizeram nessa lei é tão grosseiramente inconstitucional que eu vou te dar um exemplo, que é bom para as pessoas que nos assistem entender do que nós estamos falando. Eles fizeram o seguinte: eu estou lendo aqui um dispositivo dessa lei que eles aprovaram. Uhum. Eles colocaram o seguinte: que os que forem condenados por certos crimes, pelos crimes a seguir, fala a lei, ressalvados os itens 6 a 10 e os crimes contra a administração pública, cuja inelegibilidade ocorrerá desde a condenação do órgão colegiado até o transcurso do prazo de 8 anos após a pena. O que acontece? Eu vou explicar. E, nesses casos, continua podendo haver penas enormes. Mas o que foi que eles ressalvaram? Eles ressalvaram apenas crimes como redução à condição análoga de escravo. Eles reduziram o rol, que é muito grande de crimes, a um pequeno número de crimes, a 4 modalidades delituosas só. Todo mundo que está fora desses 4 crimes, eles, como por exemplo, quem foi condenado por organização criminosa, não entra, Tá entra no fora? benefício. Então, são muitas modalidades criminosas graves que eles excluíram. Agora, por quê? Por quê? Porque eles excluíram modalidades em que os políticos normalmente não são, com exceção dos crimes contra a administração pública. Mas tem vários outros crimes que, os, que, não, que se diz que pode acontecer com políticos, né, que praticam crimes, que não estão nesse rol. Então, o que eles fizeram? Marotamente, eles reduziram muito o campo de incidência original da lei da ficha limpa. E tirando um dos crimes que está em maior destaque no momento, que é o de formação de organização criminosa, né? Inclusive, um dos crimes que está sendo imputado ao ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, ex-ministros, generais. Só para fazer um paralelo, que nada é por acaso também, né? De um lado, você tem a justiça, representada pelo órgão máximo, o Supremo Tribunal Federal, num tom mais fiscalizatório, punitivista, indo atrás de cobrar a culpa dessas pessoas, né, dos políticos em geral. E do outro lado, o Congresso amenizando uma lei que já existe desde 2010, que veio do apoio popular, né? Uma lei que eu digo como repórter, como jornalista de política, acompanhei muito a elaboração desse texto, a reunião das assinaturas necessárias para que simbolicamente os senhores levassem a proposta ao Congresso Nacional. Ela foi abraçada ali por um grupo de políticos que deu andamento à tramitação dessa regra. Nunca foi mesmo assim do gosto, digamos, político que a aprovação acontecesse, mas veio do gosto popular.
tem coisa mais legítima do que essa, né? A população, em sua maioria ali, do que era necessário de assinaturas, ter dado esse apoio para que a discussão fosse feita e que a lei, consequentemente, fosse aprovada. Eu queria que o senhor contasse para nós aqui que o objetivo dessas lives que eu tenho feito no meu canal é sempre trazer algum elemento novo e algum personagem importante das discussões de momento, né? No caso desta semana, a maior discussão foi o julgamento, está sendo, né? O julgamento no STF, mas acabou virando também a ficha limpa. Eu até gostei um pouco, porque é a oportunidade de trazê-lo para mais uma entrevista comigo. Eu que tenho aí uma carreira dedicada à cobertura desses assuntos que mesclam judiciário, política e a lei da ficha limpa é um capítulo muito importante na minha formação como profissional. Então, desde acompanhar as manifestações de rua, as discussões no Congresso e o balizamento ali pelo STF, foi tudo muito importante. Veja, 15 anos depois, voltou. Eu queria que o senhor contasse para nós como foi a reunião que vocês, desse grupo, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, tiveram com o ministro Alexandre de Moraes? Olha, tá todo mundo falando do Alexandre de Moraes, de fato, né, um grande personagem do momento no país, por ser o relator no julgamento do STF. Mas ele também esteve reunido, por coincidência ou não, ironia ou não, com os senhores idealizadores desse texto. Como é que foi essa conversa? Então, em primeiro lugar, quero compartilhar aqui que eu lembro, eu também tenho esse registro da sua participação como jornalista, cobrindo as atividades nossas, né, nesses pouco mais de 15 anos, porque a partir de 2009 nós já estávamos apresentando projeto de lei, então é muito bom também estar de volta com você aqui. Mas nós tivemos, sim, há poucas semanas, há 3 semanas, com o ministro Alexandre, tivemos uma ótima reunião com ele, mas tratando de um outro assunto relacionado à lei da ficha limpa, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. A DPF 1233, em que há o risco, e é o que se pede, o MDB pede nessa DPF, que se facilite a obtenção de liminares para suspender as inelegibilidades. O MDB, nessa ação, ele busca a vulgarização de mecanismos para suspender inelegibilidades definidas pelo Poder Judiciário. Então, não satisfeitos com isso, obviamente, muito insatisfeitos com essa iniciativa, nós procuramos, não só o ministro Alexandre de Moraes, mas todos os ministros do Supremo, para manifestar a nossa completa desconformidade com esse processo. O movimento de combate à corrupção eleitoral entrou lá como amicus curiae, né, que é o amigo da corte. Entramos lá para combater esse processo, apresentamos uma nota técnica do movimento de combate à corrupção eleitoral. Estamos atentos. A conversa foi muito boa, fluiu muito bem, e quero dizer que eu me vali da oportunidade para parabenizar o ministro e estimulá-lo no cumprimento do seu dever como magistrado. Eu me sinto muito contemplado pelas atuações do Supremo em casos de defesa da democracia. Eu fui juiz por muitos anos, você lembra disso? Então, eu conheço bem o pensamento do lado de lá da cortina e sei como é difícil a posição de julgador, ainda mais numa situação dessa, num país tão polarizado. Então, aproveitei a oportunidade para manifestar a ele o meu apoio pessoal a tudo que ele tem feito para, né, como magistrado em todos esses momentos aí de reafirmação do Estado Democrático de Direito e da democracia brasileira. A lei da ficha limpa sob ataque, né? Ou seja, tem tanto essa alteração legislativa quanto ações caminhando no STF, né? Diferentes aspectos para poder reduzir, mitigar o efeito dessa lei, que foi importante, é importante ainda, tanto é que acaba escanteando muitos políticos ou distanciando a candidatura de muitos políticos que são condenados ficha suja. Eu queria saber do senhor o seguinte.
O senhor está fazendo essa articulação lá no STF, esteve com todos os ministros. Eu chamei a atenção para o Alexandre de Moraes, que eu vi uma foto de vocês publicada nas redes sociais. E do lado do executivo, fazendo jus aqui ao nome da nossa live, Lula e a lei da ficha limpa, vocês têm articulado também algum tipo, uma barreira, né, uma forma de conter essas mudanças que estão sendo feitas pelo Congresso lá dentro do governo? Tem falado com ministros, falado com o presidente? Qual o nível de articulação? Então, nós agora acabamos de definir uma campanha de coleta de assinaturas de De novo, então vocês são bons nisso, né? somos, só que Coleta de... dessa vez para, para encaminhar para a presidência da República. É uma assinaturas de lideranças sociais de organizações da sociedade civil que participaram do processo de coleta de assinaturas ou que apoiaram desde o início ou não, não importa. Todos que estão contra o que o Senado fez estão sendo convidados a assinar e nós estamos fazendo uma rápida coleta, só para uma amostra representativa da sociedade civil organizada, e vamos sim buscar esse diálogo com a presidência da República. Queremos um Veta Lula gritado muito forte nas redes sociais, em todos os lugares onde a gente puder verbalizar e veicular isso. E, óbvio, primeiramente a quem importa, quem tem o poder da caneta na mão de vetar esse projeto de lei. E você, Lamentavelmente, a maioria que eles obtiveram, tanto na Câmara como no Senado, indica até mesmo o risco de uma derrubada de veto. Mas, se nós conseguirmos o veto, nós teremos a possibilidade de fazer algo do que eles nos privaram, que era a possibilidade de acompanhar detidamente tudo que está acontecendo. Só para ter uma ideia, e reafirmando o que você falou, de como eles votaram no momento em que não era possível devido ao acompanhamento pela sociedade, na semana passada, no mesmo dia em que foi votado o chamado ECA digital, aquelas mudanças importantes novas normas de proteção digital, né, das crianças e adolescentes, ele estava na pauta esse projeto e dava tempo para votar. Só que eles retiraram de pauta, sem alarde, sem justificativa, sem nenhum requerimento em plenário expresso, foi retirado de pauta. E também não foi informada a data, que é muito comum. Olha, entra retirado de pauta item tal, votará na próxima sessão. Nada disso se tratou. É como se alguém tivesse falado: olha, semana que vem tem o julgamento do ex-presidente. Vamos esperar para essa data. É, muito certamente foi o que aconteceu. o que o senhor descreve aí é uma sequência de dribles, né? Até para tornar essa discussão que é tão importante com menos holofotes, né? Com menos atenção dos poderes ou dos agentes de fiscalização, porque nós jornalistas também nos colocamos assim, né? Como alguém que está de olho em tudo que pode chamar atenção, cobrar, né? Trazer pelo menos a discussão para, pelo menos a discussão à tona para que o povo, né, fique sabendo. Mas o que o senhor descreve também, doutor Marlon Reis, são ações junto à população, nova coleta, né, de assinaturas para pressionar o Congresso, o governo federal. A minha pergunta, e aqui eu vou ser mais uma vez incisiva, é saber se alguém do governo, sejam ministros ou o próprio Lula, já manifestou solidariedade, sensibilidade, interesse nesse assunto. Não, ainda não, porque, mas em compensação, nós ainda estamos em momentos muito iniciais. Mas nós esperamos que sim, e contamos muito com isso, porque muitas pessoas de diversas alas aprovaram a lei participaram conosco da articulação para que a lei fosse aprovada. Inclusive muitas pessoas do próprio Partido dos Trabalhadores. Tivemos, assim, eu me lembro, inclusive, que uma das pessoas que atuou ativamente para fazer com que a lei passasse foi o ex-ministro da Justiça, então deputado federal, José Eduardo Cardoso. Ele não está no atual governo, mas eu só dei um exemplo de pessoas do Partido dos Trabalhadores que estavam. Então, nós vamos procurar esses interlocutores que são simpáticos ao movimento, com quem nós sempre tivemos muito diálogo,
Essa é um aspecto positivo, um dos muitos aspectos positivos do movimento de combate à corrupção eleitoral. Sendo um movimento suprapartidário, que não demoniza a política e, portanto, tem diálogo com a política, nós temos acesso às mais diversas alas e conversamos com todo mundo. Algumas estão mais refratárias, mas a gente quer aproveitar a permeabilidade dos grupos para chamar atenção para o que está acontecendo. Só para concluir essa resposta, vou dar exemplos aqui de crimes cuja inelegibilidade foi reduzida. Crimes contra o patrimônio privado, quer dizer, roubo. Eles diminuíram a inelegibilidade para quem pratica roubo. Eles diminuíram a inelegibilidade para quem pratica crime contra o meio ambiente, como se fosse uma coisa menor. É um crime contra o planeta Terra. Crimes eleitorais, crimes de abuso de autoridade. Então, é só para ter uma noção do que nós estamos falando, de temas que eles acharam que a lei estava sendo severa e que precisava amenizar. Olha como fica a contagem da inelegibilidade nessas situações. Eles colocaram o seguinte: começa com a condenação e segue por 8 anos. Agora vamos lá, que alguém praticou um crime de. Vou dar um exemplo de um crime contra o patrimônio privado que tem uma pena muito alta, que é o latrocínio. Ele não é um crime contra a vida. Apesar de haver a morte, ele não é o homicídio, é outro crime. É o roubo que tem essa característica de matar a vítima, né, no processo de execução desse crime. Sim. Não precisa ser seguido de morte, né? Pode ser Ele nem antes, vai a júri durante, popular. depois. O Entendi. latrocínio nem vai a júri popular. Vamos que o réu pegue uma pena de 20 anos. Quando ele sair da prisão, ele já estará elegível. Ele não terá um dia de inelegibilidade. Neste caso, ficará pior do que era antes da lei da ficha limpa. Antes da lei da ficha limpa, a inelegibilidade, neste caso, era de 3 anos após o cumprimento da pena. Da maneira como eles fazem, que é da condenação 8 anos, quando terminar o cumprimento da pena, 20 anos depois, ele já é elegível. Como é que é hoje? Eu falo hoje porque ainda não foi sancionada, então ainda a lei da ficha limpa está vigente, intacta. Hoje, como é que é hoje? Ele ficaria os 20 anos cumprindo pena e mais 8 inelegíveis. É por isso que eles falam que fica mais de 20 anos inelegível. Na verdade, são 20 anos de suspensão condicional, suspensão da pena, suspensão dos direitos políticos, mais 8 anos de inelegibilidade. Então, são falácias. Faço, inclusive, questão de dizer que essas falácias se estendem às palavras que foram proferidas em rede social pelo senador Sérgio Moro, que disse que salvou o projeto. Não é verdade. Inclusive, foi dele a iniciativa de separar apenas esses delitos aí. Mas deixou de fora esses crimes eleitorais, crimes contra o meio ambiente, crime contra o patrimônio privado, crime contra o sistema financeiro, crime contra o mercado de capitais, crime contra o patrimônio público. Tudo isso ficou de fora. Tudo isso foi albergado por esse Uhum. amaciamento, digamos assim, da lei da ficha limpa. Entre os crimes que o senhor está citando, tem, assim, digamos, os mais conhecidos, como latrocínio, que está fora, tem um mais complexo, como organização criminosa, que também agora está fora. E eu queria que o senhor falasse pontualmente sobre o crime de tentativa de golpe, abolição violenta, do Estado Democrático de Direito, que tem sido dois tipos penais muito falados, né, por nós, jornalistas, pela população, pelos senhores agentes do direito, porque são teses, discussões que estão perpassando esse julgamento que ocorre no STF. Em síntese, se essa lei, com o abrandamento da lei da ficha limpa, passar, as pessoas que estão sendo condenadas hoje no STF também ficariam menos tempo inelegíveis? Sim, essa é outra particularidade do que eles estão fazendo. Eles expressamente colocaram no projeto que se aplica a todos os fatos passados, inclusive os casos transitados em julgado. E também se aplica, obviamente, para o futuro, porque as regras mudam
e a partir de agora todo mundo que vier ser condenado está num ambiente mais generoso, em que a Uhum. facilidade de voltar ao exercício do mandato está aí escancarada. Então, houve uma redução drástica. Eu quero lembrar também o julgamento de uma ação declaratória de inconstitucionalidade, da qual foi relator o ministro Alexandre, inclusive tratamos disso com ele nessa reunião de 3 semanas atrás, como eu mencionei. Ele foi relator de uma ADI que havia sido proposta pelo Partido Democrático Trabalhista. Eu estou fazendo questão de citar partidos e nomes. Eu não sou mais juiz, então eu posso fazer isso e, com a minha liberdade de expressão, eu faço questão de frisar, porque as pessoas precisam saber quem está tomando essas iniciativas. O Partido Democrático Trabalhista, a meu ver, surpreendentemente, embarcou numa ADI em que pedia justamente isso, a redução dos prazos de inelegibilidade. E aí o que acontece? O Supremo indeferiu a petição inicial. Não foi nenhuma questão de julgar do mérito, ele disse que nem cabia a discussão. Por quê? Porque as situações, os fatos que motivaram o quadro fático, a situação nacional que motivou a sociedade a lutar pela lei da ficha limpa, não mudou. Nós não podemos dizer que nós estamos num país com menos problemas de corrupção, para nós queremos amenizar. Isso está dito num julgado do Supremo Tribunal Federal, e é com base nisso, inclusive, que nós iremos atacar a inconstitucionalidade, afirmar a inconstitucionalidade desse projeto, caso o presidente Lula sancione ou caso ele vete e o Congresso derrube o veto. Nós já estamos praticamente com a petição pronta. Inclusive, a Rede Sustentabilidade já se predispôs a levar isso para o Supremo. Vamos Uhum. procurar outros partidos também, mas eu até faço questão de registrar isso porque é um mérito. Também eu queria falar, registrar que 24 senadores votaram contra isso. Isso é importante registrar também. Nós não estamos aqui para demonizar a política, dizer que os políticos são bandidos. Negativo. O MCCE nunca fez isso. Agora, nós também precisamos denunciar não a política, mas quem exerce mandato de maneira estapafúrdia, como estão fazendo. Então, nós vamos ao Supremo para pedir a declaração da inconstitucionalidade e uma das coisas que nós vamos trazer é um debate que já aconteceu no Supremo. O quadro nacional não mudou. Então, para nós imaginarmos que essas inelegibilidades estão muito longas, eu acho a única justificativa que teria, e se fosse esse o caso, eu tenho certeza que até nós estaríamos concordando, é de que a lei da ficha limpa já surtiu seus efeitos e nós conseguimos estar num país com menos escândalos de corrupção. Aí, bom, provavelmente até nós estaríamos juntos. Ah, vamos sim, já cumprimos, vamos amenizar, até o ponto de não precisarmos mais de uma lei da ficha limpa, que é o nosso maior sonho. Viver num país que a gente não precisa ter uma lei assim, porque as pessoas não votam em pessoas assim. Mas é como eu disse, estamos com as teses já prontas e uma delas foi construída pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que afirma que não havendo alteração do quadro situacional, da conjuntura política do país no que diz respeito às fragilidades em termos de integridade pública, se isso não mudou, não há por que amenizar uma legislação dessa natureza. Porque ainda existe ficha suja na política, é que se torna ainda mais necessária, né, a permanência, a validade da lei da ficha limpa. Então, a gente está falando aqui com o ex-juiz Marlon Reis, um dos idealizadores da lei da ficha limpa, ele que nos contou de uma ação que vai ser proposta ao Supremo Tribunal Federal, uma nova ação, né, já tem outras questões tramitando lá, e também uma reunião de assinaturas, um abaixo-assinado, para ser levado ao governo, ao Congresso, contra essas alterações que estão sendo promovidas pelo Congresso, né? A gente viu a aprovação no Senado nesta semana. Doutor, eu vou ler aqui os comentários antes da gente encerrar a live. Eu queria que o senhor fizesse um balanço geral, né? Uma fala final a partir aqui das manifestações também dos nossos espectadores. O Manuel publicou assim: nada mais normal, nada mais esperado se pode esperar de ladrões legislando em causa própria. O senhor foi muito feliz, doutor Marlon Reis, mostrando que não é todo mundo, né? Mas, enfim, aqueles que
quiseram expressar os seus votos assim, somaram uma maioria, e por isso a gente está vendo que a lei da ficha limpa está sob ataque, que pode sim sofrer um dano, né? Uma mudança muito brusca no seu alcance. Tem outras pessoas comentando aqui, mandando palminhas, dizendo que esse é um assunto importante mesmo, ainda mais em semana de discussão do julgamento do STF. E só para deixar ainda mais destacado, né, mais explicado para todo mundo, essa alteração, então, favorece quem está sendo julgado hoje no STF. Sim ou não? Só porque uma pessoa perguntou mais uma vez aqui. Sim, favorece porque reduz o período em que essas pessoas ficarão inelegíveis. Por exemplo, pessoas condenadas por organização criminosa, né, mas somado com. Estou falando não da questão eleitoral, mas da, do cômputo das penas. Pessoas que podem ficar, por exemplo, 10, 20 anos inelegíveis por conta desses julgamentos, ou até mais, elas, em vez de ficar esse período mais 8 anos, elas ficarão só esse período da pena inelegíveis. Então, há uma redução drástica aí da inelegibilidade para todos, inclusive para esses que estão sendo julgados agora. Dependendo da contagem, então, a pessoa até poderia voltar na próxima eleição, né? Ela Não comete o tanto por crime. causa da condenação criminal que impediria. Hum, Durante o período da pena, a pessoa não fica inelegível, mas fica com a suspensão dos direitos políticos. Mas só que então, ela, por depois de duas cumprir a pena, ela, eleições, não, não, durante todo o período da pena. Então, todo o período realmente, da pena. é. Então, pode ficar bastante tempo sem se candidatar. Mas só que volta logo de imediato após o cumprimento da pena, o que não acontece hoje. Porque termina a pena, ela tem que ficar mais 8 anos inelegível. Que é aquela condição de elegibilidade. Quem você quer, né, para ser candidato? A Constituição já traz alguns elementos ali, como naturalidade, idade. Dizer que eu não quero votar numa pessoa ficha suja não é nem só uma questão de escolha, é uma regra, é um critério que está sendo colocado no jogo antes da pessoa se candidatar ou não. Ela não pode ser candidata se é uma pessoa ficha suja. É isso, doutor. A Denise Caputo manda aqui parabéns pelo trabalho do senhor, pela manutenção da ficha limpa e contra este retrocesso. Eu quero agradecer a sua participação aqui, o seu tempo, nessa sexta-feira de manhã, e dizer que quando houver novidades, o canal, as minhas redes estão abertas para publicar todas as informações. De novo, né? 15 Muito anos obrigado. depois. De É novo. verdade. Obrigado, viu, Basília? Parabéns pelo seu trabalho. Eu sou um fã seu, acompanho lá no LinkedIn tudo que você posta e parabéns pelo trabalho. Quero também agradecer a todos que nos assistiram, agradecer aí as palavras da Denise e dizer que sim, nós estamos todos no movimento de combate à corrupção eleitoral lutando e nós vamos vencer. Isso foi só uma batalha. Nós não estamos de cabeça baixa. No dia foi um espanto, uma perplexidade. Mas isso já passou e nós estamos desde de ontem, de madrugada, de mangas arregaçadas, trabalhando para reverter a situação. Também reprisar isso, não igualamos os políticos e precisamos aumentar o número daqueles que honram seus mandatos. Mas nós não demonizamos a política e não nivelamos todo mundo por baixo. É isso, uma alteração que pegou todo mundo de surpresa, jornalistas, advogados, talvez até alguns políticos, outros nem tanto assim. Vamos acompanhar os próximos passos para saber se tem como segurar essa aprovação, alterar essa discussão, seja via justiça ou então por meio de veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Enfim, toda essa discussão renderá muitos outros capítulos, muitos outros debates, e a gente vai estar aqui ao vivo ou gravado explicando para vocês. Tchau, doutor, até mais. Tchau, muito obrigado, viu? Grande abraço. Obrigada, querido, até mais.